E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula de redes de comunicação de dados. Né? A gente está desenvolvendo essa aula aqui para o pessoal. Pessoal de quê? Vocês são o quê mesmo? Engenharia? Não, engenharia da computação? Cara, não, engenharia elétrica. Isso, engenharia elétrica. Eu sempre confundo, mas não tem problema, não. Tá, então, a gente já falou várias coisas a respeito de redes de dados, né? Uma coisa que eu sempre deixei claro é que quando a gente fala de rede de dados, não necessariamente só existe rede de computador, né? Porque rede de comunicação de dados surgiu antes até mesmo da gente ter a ideia de colocar os computadores para conversarem em rede, né? As redes no genérico surgiu na época da telefonia lá, que você podia discar para sua avó e tal. A gente até comentou alguma coisa sobre isso. Tá? Então, por que quando a gente faz um curso de rede de comunicação de dados, a gente geralmente utiliza rede de computadores para tratar isso daí? Porque a rede de computadores é uma coisa que está mais próxima da gente e a gente tem um pouco mais de facilidade de entender. Então, a gente viu o que é protocolo, para que servem os protocolos, como que funcionam, a gente viu um pouquinho de topologia de rede, tipos de comunicação de rede, tipos de topologia, como que funciona. A gente sabe, né, o que é preciso para formar uma rede, né? Que uma rede, por exemplo, ela é formada de vários elementos de rede, e para se caracterizar uma rede, esses elementos têm que todos se comunicarem entre si. Tá? Da mesma maneira que a gente tinha na rede de telefonia lá um jeito de você discar para um telefone para conversar com o cara, tá? Na rede de comunicação de dados a gente também tem um sistema de endereçamento. Tá? Existem vários sistemas de endereçamento, a gente viu um deles, né? A gente viu o IP, tá? Que é uma rede de endereçamento até que interessante, a gente viu o IP versão 4, né? Que já era um sistema de endereçamento que era utilizado para trocentos milhões de computadores na rede, mas que já se tornou pequeno, tá? E a gente entendeu mais ou menos como que o IP funcionava, tá? E daí, o que mais a gente viu? Daí a gente começou a ver alguns protocolos de rede. A gente viu primeiro como que faz para digitalizar o sinal analógico, né? Porque se a gente está trabalhando com redes e computadores, a gente está trabalhando com dados, e a gente tentou entender mais ou menos o que é dados, para que serve, o que é o bit, o que é o byte, né? Que a gente tanto usa, o que é o número binário, o que é o relembrar, né? O que é o hexadecimal, por que isso daí, como que isso daí é colocado no fio de uma rede a fio, ou como é colocado no ar, no caso de uma rede de wireless, por exemplo. Tá? A gente viu algumas classificações de redes já, né? Que as redes podem ser classificadas conforme o tamanho, conforme o tipo, né? Então, se a gente tem uma rede pequenininha, a gente pode chamar essa rede de Local Area Network, por exemplo. Tá? Se a gente tem uma rede um pouquinho maior, tá? Tipo do tamanho da cidade, vamos imaginar assim, a gente pode chamar de Wide Area Network, né? Que é Wide Area One, né? Quer dizer, tem um monte de siglas, né? Os caras vão inventando siglas para classificar as coisas, né? E quanto mais coisas os caras inventam, assim, descobrem, mais classificação os caras vão dando. Na realidade, eu acho que isso acontece só para dificultar a vida da gente, para haver discussão, né? Porque as discussões acontecem da seguinte maneira, né? Alguém faz uma pergunta para você: eu tenho uma rede lá em casa, tenho uma televisão, tenho meu controle remoto e tenho meu celular, né? Que raio de rede que é essa? Que tamanho de rede que é essa? Como que eu classifico essa rede como... daí você vai falar assim, não, é uma PAN, que é uma Personal Area Network, tá? Daí o cara fala assim, não é uma PAN, não, porque já tem alguns elementos diferentes, você já pode andar, ficar mais longe.
Ou seja, são classificações que servem simplesmente para a gente entender melhor, seccionar o problema para entender. Que nem protocolos. Protocolos, a gente tem vários protocolos. A gente aprendeu um protocolo, que é o Ethernet, né? E que é o protocolo que a gente mais conhece, mas eu sempre falei para vocês que o protocolo Ethernet é um protocolo que é comum em rede de computadores. Tá? Mas se você for numa rede industrial, você vai ver o Profibus, Modbus, né? Então, que é a parte lá física da rede, né? É como que os bits são acertados num frame, né? Num quadro temporal, e como que esses bits são jogados no fio, ou no ar, ou sei lá onde você quiser, tá? Para que isso vá passando, né? De computador a computador, para que cada computador que for se comunicar, ele saiba, né? Com quem que ele está falando ou de quem que ele está ouvindo as coisas, né? Só para organizar a bagaça lá, organizar a bagunça. Senão, o negócio não funciona. Bom, então, só estou resumindo, né? Daí a gente viu lá que o Ethernet, lá tem MAC address de origem, MAC de destino, mas tem que ter alguma coisa para sincronizar, né? Para a placa de rede saber que o quadro funciona, tem um tamanho máximo e um tamanho mínimo de quadro, tá? Tem uma área de dados dentro desse quadro que é onde a gente efetivamente carrega informação, né? O resto é só de estrutura para a placa de rede saber ler. Tá, beleza. E daí a gente também entendeu por conta disso daí o que era o MAC address, tá? Que é um endereço físico gravado num chipzinho da placa, que ele é único para aquela placa, e, em princípio não existe condição de trocar, a não ser que você faça uma gambiarra, né? Mas é assim, o MAC address não troca, tá? E mais, se você tiver duas placas com o mesmo MAC address, pode acontecer, né? Porque qualquer Xing Ling pode falsificar hoje em dia, né? Então, se você tiver o mesmo MAC address em duas placas de rede na rede, isso causa um distúrbio na rede Ethernet, ela não vai funcionar. Vai dar um conflito complicado ali, né? Porque a própria filosofia da rede não vai entender. Ela vai falar assim, pô, mas como que tem dois endereços igual? Não estou entendendo. Deve ter um defeito, deve ter um problema. Então, se tem um problema, não vou trabalhar, quero. Estou com preguiça, tem problema. Né? Bom, beleza. Então, esse é a internet. E a gente viu que aquele IP, né, que eu citei para vocês, era uma maneira de endereçar mais computadores, né? Mas para que você endereça mais computadores na rede? Porque a rede cresce, né? Então, você pegar uma rede Universal Area Network, né? Uma rede grande que nem a internet que a gente conhece, né? Que é a maior rede que a gente conhece até hoje, tá? É que vocês não conhecem as redes que eu projetei em Marte. Mas tudo bem, né? Por enquanto a gente vai trabalhar com essa. No mundo, a internet é a maior rede que tem. Então, no mundo que a gente conhece aqui, né? Tem outros mundos, tem outras redes com outras técnicas, outros protocolos, né? E outro sistema de endereçamento também, mas não vem ao caso. O problema é que a nossa rede aqui, ela começou a endereçar muitos computadores. E para isso, os caras criaram um sistema de endereçamento. Esse sistema de endereçamento, que não é o MAC address, né, não é endereços MAC, tá? É um endereço que a gente chama de IP, e ele é composto por números, tá? E as redes foram divididas pelo órgão que criou esses números aí, né? Para a gente ter várias classes diferentes de redes, porque eles queriam dividir as redes para não misturar as ideias no meio. Então, eles falaram assim, tem uma rede que vai ser classe A, uma que vai ser classe B, outra que vai ser classe C, classe D, classe E, classe F, né? E para cada rede, a gente vai colocar uma regra de criação e vai dar um número IP, um range
de números IPs para cada uma dessas classes. E quando a gente começou a dividir desse jeito, a gente já começou a diminuir a quantidade tanto de elementos possíveis de serem colocados na rede, como também de uma parte desse IP que a gente vai chamar de nome da rede. Né? Então a gente fala assim, dependendo da rede que eu for criar, e você fala assim, pô, mas a internet não é uma rede única? A internet é uma rede única. Se é uma rede única, ela deve ter muitos computadores como elementos dessa rede, tá? Mas junto com esses X computadores aí, X elementos de rede, a gente vai ter outras redes penduradas nesse daí. E nesses outros caras que estão pendurados nesses daí, a gente pode ter outras redes penduradas nesses caras. Ou seja, a gente pode fazer redes em cascata. E essas redes em cascata aumentam a quantidade de computadores que você pode fazer uma interconexão. Só que na internet, se você tem um número que vai de 0 até um determinado número para especificar a quantidade de redes que você pode ter, tá? Como que você faz rede em cascata? Como você cascateia a rede? Bom, daí surgiram alguns outros elementos de rede, né, que fazem esse papel para a gente. Então, esse endereçamento, que a gente chama de endereçamento IP, ele foi criado e ele tem uma regra de formação, uma regra de divisão, e essas regras são como se fossem protocolos, né? Por isso que a gente chama de protocolo IP, um protocolo de rede. Legal. Bom, só que só o Ethernet e esse protocolo IP também já não era suficiente, desculpem, para a gente conseguir fazer com que as redes funcionassem direito. A gente precisava inventar por software, por programação, por porta lógica, para fazer o negócio da placa funcionar, a gente precisava desenvolver um jeito de controlar melhor a transmissão de dados de um lado para outro. Porque imagina assim, tudo bem, eu tenho o endereço de um computador na rede e eu quero falar com esse computador. Se essa rede fosse a minha rede Ethernet aqui bonitinha, que é a minha rede de casa, eu conseguiria facilmente só com o MAC address. Tá? Mas como é uma rede grande, tá? Eu não vou conseguir fazer uma comunicação local aqui. Eu vou ter que usar alguma coisa para descobrir onde está esse computador nesse meio mundão aqui de gente. Tá, então eu vou criar um protocolo de transporte, uma regra para que esse protocolo faça essa conexão. Então, os caras pensaram assim, como que a gente faz? Não, primeiro tem que abrir conexão, depois tem que checar a velocidade, né? Fazer o three-way handshaking para ver se o computador que está recebendo a solicitação de comunicação, se ele está disposto a aceitar e assim por diante. Criou-se o TCP. O TCP, ele trabalha junto com o IP, por quê? O TCP por si só é um protocolo de transporte. Ele simplesmente checa algumas coisas da comunicação de duas máquinas. Tá? Mas o endereçamento, ele não criou um outro endereçamento para ele. Ele falou assim, ele é mais esperto, o grupo que fez isso é um grupo de engenheiros espertos. Daí eles falaram assim, vamos pegar o endereçamento IP e a gente usa o endereçamento IP. Mas daí um cara fala assim, mas como que a gente vai usar o endereçamento IP? A gente tem que arranjar um jeito de conectar o nosso protocolo TCP que a gente está criando com o IP. Como que a gente faz isso? Daí um cara falou assim, como que a gente faz transmissão de dados? Não é através do endereço de memória? Então, você pega e quando você for utilizar o endereço IP, você diz por qual endereço de memória você vai passar os dados para ele. Né? Ou você vai se enfiar nele. Você diz, eu quero me enfiar em você pela porta 8080. Né? Interessante. Então, existe uma conexão entre o IP e o TCP, e existe uma conexão do TCP com a parte de dados que eu quero transmitir.
tá? Legal. Só que o TCP é um protocolo um pouco robusto, né? Robusto no seguinte sentido: ele foi criado para que cada pacote que você manda para o cara que vai receber, ele manda um pacote confirmando que ele recebeu aquele pacote. E daí os caras falam assim, meu, imagina o tamanho da rede. Imagina se eu ficar mandando um pacote e recebendo um pacote. Só para dizer que ele recebeu aquele pacotinho que eu mandei de informação. Se eu mando outro, ele manda outro recebendo. Eu mando outro, ele manda outro. Cara, você concorda que é uma comunicação que a gente chama de two-way communications, né? Mas é uma comunicação que usa muito pacote. Fica um monte de pacote na rede, né? Então o cara falou assim, bom, vamos inventar um jeito de mandar grupos de pacotes, tá? E através desses grupos de pacotes a gente pode até ver o desempenho da entrega, né? Porque vai que no meio da rede acontece alguma coisa aí que fica perdendo pacote, destruindo pacote, porque eu não sei por onde o pacote vai trafegar na rede. A rede de computadores é como se fosse uma malha, né? Portanto, é uma rede mesh, né? Mista, de uma malha de coisas que os pacotinhos eles podem chegar no mesmo destino por N caminhos diferentes. E esses N caminhos diferentes podem fazer com que, de alguma forma qualquer, por um erro qualquer, algum pacotinho daqui do Brasil vá parar na China, um pacotinho daqui do Brasil vá parar nos Estados Unidos, em redes diferentes. E pode ser que até o elemento de rede que faz essa organização da distribuição para os endereços, que a gente vai chamar de roteador, né? Esse elemento de rede pode até mandar de volta o pacote para a gente. Falar, oh, esse pacote aqui pertence à rede do Brasil. O que ele está fazendo aqui? E manda de volta para a gente. Mas daí, cara, ele está lá nos Estados Unidos, até pegar avião, ir para o aeroporto, não sei o que lá, daí vai. Pode ser que não dê tempo dele chegar no Brasil no tempo certo. E pode ser que o meu receptor desse pacote já tenha até avisado o transmissor que ele não recebeu aquele pacote. Então, se ele avisou o transmissor que ele não recebeu o pacote, que foi para lá nos Estados Unidos, está voltando de avião, tá? Quem emitiu o pacote vai emitir uma cópia desse pacote. Com o mesmo endereço de destino, mesmo endereço de origem e o mesmo número do pacote, a mesma sequência do pacote. E daí complica, né? Porque imagina um roteador que está recebendo 2 pacotes com o mesmo número e mesmo endereço, em momentos diferentes. Cara, a plaquinha de rede, ela pira, né? Ela pira. Daí ela vai ficar assim, cara, mas eu já usei esse pacote, por que veio de novo? É pacote repetido? O que eu faço? Meu Deus do céu. Então os caras falaram assim, não, o TCP faz assim. Você checa, se for pacote repetido, tá? Você descarta, joga no lixo, tá? Entretanto, se você receber muito pacote com o mesmo número repetido, com o mesmo sequencial, vamos dizer assim, habemos merdos, né? Tem uma merda na rede. E daí a gente vai ter que tratar isso daí, tá? Porque não é comum você receber 2 pacotes, tá? Então você pode ter uma situação na rede que cause você receber 2 pacotes, 3 pacotes com o mesmo número, para o mesmo destino. Cara, e isso é um problema. Então daí o cara fala assim, ó, eu acho que a gente tem o que a gente chama de loop na rede. Existe um loop. Em algum momento, tá? Alguém está guardando esse pacote em algum lugar, tá? Na memória, está segurando na memória, no buffer, no dispositivo, sei lá, ou então está demorando muito para ler, e até ele perceber que o pacote não é dele, que ele vai mandar para o gateway dele, ele manda para o gateway, mas nesse momento que ele mandou para o gateway, o próprio transmissor já recebeu uma solicitação para reenviar o pacote. Você vê que nem tudo são flores na nossa vida. Então a gente tem que fazer algumas regras gerais na internet para evitar essas coisas,
né? O que a gente podia fazer? Sei lá, a gente podia segregar a rede de novo, dividir a rede, colocar nome diferente nas redes. Não sei, existiram, os caras ficaram pensando, né? O que a gente vai fazer? Vou fazer. Tá, vamos pensar. Então, vamos guardar isso aqui na caixinha. Então, a gente tem que resolver esse problema de gerenciamento da rede. Por onde o pacote vem, quanto tempo leva para o pacote chegar. Você concorda? Senão fica uma casa da mãe Joana. Então, segura essa informação aí que a gente já vai trabalhar nela. Por outro lado, tinha o mesmo grupo que estava trabalhando, os caras às vezes falaram assim, mas eu não quero um protocolo tão complexo que nem esse para transmitir pacotinho. Eu queria um protocolo mais leve, mais light, que não se importasse tanto. Tipo assim, cara, se alguém pedir alguma coisa para mim, eu quero enviar, não quero nem saber se o cara está recebendo. Tá, daí inventaram um outro protocolo de transmissão, né, de informação na internet, que eles chamaram de UDP. O UDP é quase igual ao TCP, a gente já viu isso daí, eu só estou dando um resuminho. É quase igual ao TCP. Só que o UDP, ele é mais simples, ele também usa o IP para endereçamento, e quando chega lá na rede final, na minha rede aqui de casa, geralmente ele vai acessar minha rede por uma placa física, né, um cabo físico ou ar da minha casa, tá? E ele vai acessar via Ethernet. Então, aqui em casa, a minha rede é Ethernet. Tá? Mas você concorda que não sei qual rede você usa na sua casa. Tá? Poderia até não ser uma rede Ethernet. Tá? Daí você fala assim, pô, mas como que eu vou transmitir, então, um pacotinho na rede Ethernet e ele vai chegar numa rede de alguém que não é Ethernet? Como que isso pode, como que eu posso fazer isso daí? Bom, pode acontecer e os caras fazem o que a gente chama de protocolos de conversão, tá? São protocolos que convertem dados de um tipo para dados de outro tipo, tá? E esses protocolos, eles conseguem ajustar algumas coisas em redes diferentes, tá? Daí você fala assim, eu nunca vi isso daí. Tá bom, eu estou falando para você que existem, tá? Depois a gente vai tratar disso também. Tá, mas tem um deles que a gente já viu, tá? Que é um protocolo de conversão, que a gente falou assim, ó, é um protocolo de conversão de redes, e a gente chama ele de Network Address Translator, tá? Que é o NAT. E por que ele foi inventado? O NAT é um protocolo de conversão de redes, porque ele te dá a possibilidade de você utilizar na sua rede local um endereço fictício que seja muito igual, ou pode ser até igual ao endereço válido no mundão, no nosso internetão, tá? Mas que ele só é válido na tua rede interna. E quando eles fizeram isso, os caras perceberam, falaram, opa, então dá para cascatear mais, dá para usar mais endereços de internet IPv4. E por incrível que pareça, o NAT surgiu, tá, exatamente na época que já estavam quase no talo a concessão de endereços válidos para a internet. Tá? Porque os caras perceberam, infelizmente ou felizmente, não sei, que a quantidade de máquina tinha crescido muito na rede internet. Mas muito, além do que eles previram. Tá? Então houve um boom de crescimento de números ou de elementos de rede conectados na rede internet. Então eles, para tentar dar uma amenizada no negócio, eles criaram esse NAT, que é um quebra-galho. Na realidade, é um quebra-galho. Mas o NAT foi interessante, por quê? Porque no momento que eles criaram o NAT, já levantou um bitzinho lá para os negros e falou assim, cara, a gente tem que resolver esse negócio e a gente vai ter que criar um outro protocolo de endereçamento com mais endereços.
tá? Porque o IP já não está não tá contentando. Do jeito que a gente fez, já gastou, tanto é que a gente teve que criar o NAT, tá? E pelo jeito a gente resolveu algumas coisas, mas, cara, vai esgotar isso daqui. Daí, nessa época, o pessoal começou a pensar numa outra versão de endereçamento, né? Aí eles começaram a trabalhar do jeito que eles sempre trabalham, tá? Eles fizeram aquelas RFCs, que é Request for Comments, tá? Jogaram no mercado para todas as empresas, já tinham uma ideia do que eles iam fazer. Jogaram lá essa ideia no mercado, né? Já fizeram lá uma discussão e tal, e começaram a fazer o nosso querido IPv6, que também a gente não vai tratar dele agora, porque a gente ainda precisa de mais algumas informações para facilitar o nosso entendimento do IPv6, tá? Mas é uma versão. Alguém já me perguntou por que não existe o IPv5. Daí eu respondi com toda honestidade, sei lá, cara, eu vou saber por que não tem o IPv5. Os caras acham que o IPv5, sabe aquele bolo que alguém curioso vai lá e abre o forno e o bolo murcha? Então, a versão 5 do IP, acho que foi mais ou menos isso. Os caras fizeram a versão 5, mandaram para o mercado, todo mundo começou a criticar, criticar, criticar. As modificações foram tantas que os caras falaram assim: meu, isso daqui não é uma versão 5.2, uma versão 5.3 que muda só uma coisinha. Meu, vamos ter que mudar tudo. Então vamos fazer uma outra versão. Fazer a versão 6. E vai sair a versão 6. E a versão 6 é o que está valendo hoje no endereçamento IP. E óbvio, alguém fala assim, pô, mas e a minha rede IPv4? O que vai acontecer com a minha rede IPv4? Bom, como tudo na vida, tem um tempo para se esgotar. Então os caras falaram assim, ó, filho, é o seguinte, você que tem rede na internet e tal, por enquanto você vai usando IPv4 aí, tá? Mas existe uma ideia de que até tal data a gente vai deixar de usar o IPv4. A gente só vai usar a versão 6 do IP. E mesmo assim, daí os caras falaram, não, tudo bem, eu entendo, aceito, beleza. Só que assim, eu investi muita grana, meu. Eu tenho uma rede completa, minhas máquinas elas não estão preparadas para falar IPv6, só fala IPv4, tá? Daí o nego falou assim, tudo bem, não tem problema nenhum, fica tranquilo, eu resolvo o seu problema. Existem algumas técnicas que eu utilizo aqui no IPv6, tá? Uma delas é carregar os seus pacotes IPv4 dentro do meu IPv6. Tá? Então, é assim, você chegou a IPv4 na minha rede, eu garanto para você que eu vou levar os seus pacotes e vou entregá-los todos para o endereço que você quiser, dentro da minha rede IPv6, o pacote vai passar aqui, IPv4, daí vai ter um determinado momento na saída da minha rede, que eu vou converter de novo de IPv6 para IPv4 e vou mandar. Então, existem técnicas de conversão de IPv6 para IPv4, tá? Mas, daí o cara falou, ah, mas e quando chegar IPv6 na minha rede, como que eu vou fazer? Não, então a gente vai arranjar uma maneira também de encapsular o meu IPv6 dentro da sua rede IPv4, tá? E os seus computadores lá de rede, se tiverem configurados para IPv6, eles vão receber o meu pacote IPv6, senão a gente arranja um outro jeito, e esse outro jeito funciona e está tudo bem. Beleza? Tá. E tudo isso falado, porque na aula passada a gente viu que os protocolos, então, cada classe, cada conjunto de protocolos se prezam a fazer uma coisa específica na rede geral, tá? Um protocolo se preza a fazer comunicação local, nas placas de rede, tá? Um outro protocolo se preza a entregar um endereçamento de rede, para que todo mundo saiba qual é o tipo de endereçamento dessa rede específica. Legal. Um outro protocolo cuida da parte de transportar
dados, tá? E ele usa os protocolos de endereçamento, tá? Para informar para ele para onde que ele vai transportar o que ele tem que transportar. Bom, isso tudo a gente viu até a aula passada, né? E na aula passada, a gente... me diz aí, moçada, alguém... tá todo mundo vendo esse slide aí que eu acabei de compartilhar? Tô vendo, senhor, mas tá um pouco Uma bosta. reduzido. Tá um pouco uma bosta. Reduzido. Nossa, reduzido? Deixa eu ver como que eu vou fazer para desreduzir isso daqui. Ou ampliar, né? Desreduzir, cara. Esse negócio tem que falar certo. Não me ensina a falar errado. Eu acho, Fila, que não dá para eu apresentar a tela inteira para você aí, tá? Talvez. Você está vendo do celular ou você está vendo do laptops? Ou do computador de mesa? Notebook. Então, Mas agora tá bom, tá bom. tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá bom. Então, tá ruim, mas tá bom. Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. É porque isso daqui tá tudo... Tá desfocado mesmo, viu? Tá uma bosta isso daqui, para falar a verdade. Tá? Eu não gostei disso daqui, vou deletar isso daqui. Eu vou fazer diferente aqui. O que eu estava falando com vocês é que cada, vamos dizer assim, classe de protocolo, vocês já viram que eles servem para fazer uma determinada... Tem um determinado motivo para eles existirem, né? E daí os caras dividiram todos esses motivos e colocaram uma tabelinha e criaram modelos de referências para que esses protocolos fossem classificados e entendidos. Classificados, desculpa aí, fui eu que dei um negócio errado aqui. Classificados e entendidos, né? Daí a gente falou assim, bom, tem um grupinho lá, que é o ITR, o ITT, GI, GC, UITR, CCITT, antigo Comitê Consultivo de Rádio, CCITT Internacional, Comitê Consultivo CCI Internacional de Telegrafia e Telefonia, francês, órgão lá de Genebra. Agora eles mudaram o nome para UIT. IT. Daí tem o IT de rádio e o IT de telefonia. Mas, pô, já dá para ver que esses caras aqui de computador não entendem porra nenhuma, né? O negócio deles é rádio e telefonia. Mas, como as redes surgiram na mão desses caras, né? E eles são cri-cri, cara. Esses caras, sabe aqueles caras que, porra, tem toque, cara, né? Eles querem fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Eles testam. Para liberar uma resolução, cara, é muito burocrático, você tem que convencer, tem que discutir, daí tem nego que fecha a pauta, saca? O nego não gostou porque a cor vai ser azul clarinho e o cara queria amarelo, daí ele não, pede vistas ao processo, leva para casa dele, enfia na gaveta. Cara, então para sair uma resolução do ITT, quando ela sai certinha, bonitinha. Que se você seguir lá, você nunca vai ter nenhuma preocupação. Tudo vai funcionar do jeito que tem que funcionar e tudo vai se comunicar do jeito que tem que se comunicar, tudo certinho. Tá? Mas é muito burocrático. O pessoal da informática, né, por outra hora, já é um pessoal mais arrojado, cara. Já é um pessoal mais progressista. Os caras bolam as coisas, meu, e fala o seguinte: joga no mercado, vê o que os caras acham. Não, mas não, cara, joga, deixa os caras usar e a gente conserta, vai consertando a hora. É que nem acontece com o Linux, é que nem acontece com todos esses drivers que a gente vê por aí, com esses software de
colaboração mútua, onde os caras soltam no mercado, todo mundo contribui e tudo cresce mais rápido, não é muito afrescalhado, tudo fechado. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Então, esse pessoal da internet, eles criaram outro modelo para fazer o quê? Para agrupar os protocolos dentro das regiões e características que esses protocolos se caracterizavam. O modelo da UITR, né, que foi padronizado lá pela International Standardization Organization, a ISO, né? Eles criaram um modelo que eles chamam de Open Standard Interconnection Model. Sigla, tá? Mas é um modelo, todo mundo conhece por modelo OSI, tá? E o modelo OSI, ele é um modelo que ele divide os protocolos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. O que são essas camadas aqui? São nomes diferentes que os caras falam assim, um protocolo, aquele protocolo do Ethernet que você ensinou para nós. Bom, onde que eu enfio ele aqui? Bom, protocolo de internet você coloca aqui na camada de enlace aqui, né? Mas por que camada de enlace? Por que não é na física? Você não falou que o protocolo de Ethernet é aquele que faz realmente a conexão física entre as duas placas? Falei. Só que no modelo OSI, eles definem bem direitinho até o limite de onde vai. Então, parte física para os caras do ITR, para os veião lá da telefonia, aqueles caras de óculos fundo de garrafa lá, a parte física, cara, é exatamente o fio, ou o ar, ou a fibra ótica. Isso é a parte física, né? Então, na parte física, eles determinam qual é a tensão do bit, qual é a largura do bit, se vai ser HNRZ, HDB3, CMI, qual a codificação de linha que eu vou usar, qual que é a frequência de rede, qual que é o clock da rede lá para funcionar, isso tudo é parte física, né? Se a rede vai ter 2 fios, 3 fios, 4 fios, 5 fios e meio, eles que definem, tá? E a parte de enlace é exatamente a organização dos bits na rede física, né? Como que você vai colocar lá, né? A gente deu o exemplo do Ethernet, tá? Agora eu vou desdar o zoom. Cadê o negócio aqui? Página inicial, porque eu quero escrever aqui, tá? Então, o pessoal faz assim, o Ethernet. Ethernet eu classifico onde? Aqui. Legal. Fala um outro protocolo. Vamos ver o Token Ring. O que esse protocolo faz? Ele está aqui também. Ó. Ele faz a mesma coisa que a internet. Tá bom. E outro protocolo? Sei lá. Legal. Quer ver? Protocolo ATM. Tá? Tem que tomar cuidado quando fala ATM. Por quê? Porque ATM, quando você vai ler em inglês, esse daqui eu estou me referindo ao protocolo que chama-se Asynchronous Transmission Mode, tá? E, geralmente, na literatura de rede que a gente pega, ATM, às vezes, significa Automatic Teller Machine, tá? Ou seja, aqueles terminalzinho de banco, sabe aqueles que você vai tirar dinheiro lá no supermercado? Então, aquilo é um ATM, tá? ATM porque é um caixa automático, é uma máquina que é um caixa automático, por isso que chama ATM. Tá? Mas existe um protocolo que chama ATM, que é o Asynchronous Transmission Mode. Esse protocolo, se eu chegar para você, classifica para mim aí, onde que, de acordo com o modelo daqueles velhos lá da UITR, onde que enfia isso daqui? Você vem aqui e fala assim, esse protocolo aqui, ele cuida do enlace. Então é esse aqui, tá? Tem outros, tá? Tem, por exemplo, GPON. Todo mundo já ouviu falar, não é possível que você não tenha ouvido falar em GPON, tá? Ou EPON,
Daí você fala assim, eu não ouvi. Não fica com vergonha, se não ouviu, fala. Não ouvi, não tem problema nenhum, né? Tá? Porque o PON é de Passive Optical Network, tá? Ou seja, é siglazinha, para definir um monte de coisas aqui, né? É, e daí a gente classifica. Por quê? Quando a gente classificar os protocolos, numa das etapas aqui, né, do grupo de protocolos, a gente entende o que o protocolo faz. Tá? A gente costuma falar sempre do Ethernet, por quê? Porque é o mais famoso, é o que a gente mais conhece, mas existem um monte de protocolos aqui de enlace, tá? Que a gente pode classificar, entender e falar sobre, tá? Beleza. Ah, tá bom, César. E se eu pegar o protocolo IP? Internet Protocol, tá? Esse protocolo classifica onde? Bom, esse protocolo a gente viu que não é um protocolo daqui de enlace, tá? Esse protocolo aqui é um protocolo de rede, conforme essa classificação aqui. Legal. E protocolo de transporte? Ah, protocolo de transporte, a gente já viu, né? O TCP e a gente viu o UDP, tá? Que são dois protocolos de transporte. A gente pode pôr aqui, ó. Ah, mas só tem esse? Então, nas redes Unix, antigamente, tá? A gente tinha um protocolo de rede que chama IPX. Tá classificado aqui. É o IP Unix. Olha que bonito. Bonito, né? IPX, né? Bom, e nessa rede, cujo endereçamento é IPX, que é um pouco diferente do IP, a gente tem o transporte SPX, que é o protocolo feito lá de transporte. Então, você fala assim, SPX. É um protocolo de transporte que usa o endereçamento IPX. Tá? Mas esse protocolo podia usar o endereçamento IP? Cara, eu acho que dá até para fazer, mas os caras não fazem assim, né? Porque como que você vai misturar o nego do PT com o nego do Bolsonaro? Como? Fala para mim. Não dá, né? Então, por quê? Porque é que nem água e óleo, não se mistura. Tá? Nem por bem da internet, os caras não se misturam. Então, aqui também acontece a mesma coisa. Os caras não se misturam. E assim vai. Tem outros protocolos, por exemplo, que nem se eu chegar para você e falar assim, lembra daquele protocolo que a gente viu? Domain, Domain Name Server. Tá? Lembra? Eu falei, esse é um protocolo de resolver endereços, que é o protocolo que o browser pede para que ele entre na rede e procure um servidor DNS, que é um servidor de domínio, né, de Domain Name Server, tá? E esse servidor vai pegar o nome que você escreveu lá no browser, lá, Faculdade de Engenharia da FAM.com.br ou fan.edu.br. Beleza, então ele vai pegar isso daí e vai devolver lá para o browser um IP, um número IP V4 ou V6. Hoje ele já vai devolver IPv6, tá? Pro browser. Por quê? Porque a rede está falando IPv6. Tá? Mas e se tiver uma rede IPv4, como que faz? Não, tudo bem. Então o DNS também fornece um IPv4. Ele fornece dois. Hoje, para não fornecer um só, ele fornece dois para o browser, dois IPs, que são números que podem ser transformados em binários e tem aquela sequência lá que a gente aprendeu do IP lá, do XYWZ, que vai de 0 a 255 cada um, que tem uma classe, tudo aquilo. E ele devolve para o browser. Mas por que ele devolve para o browser? Para o browser saber, né, pelo menos para o protocolo de transporte aqui, né? Para ele
enfiar no protocolo de transporte, que vai enfiar no IP para saber para onde que vai a mensagem que ele quer ir. Mas eu disse para vocês também que esse DNS aqui era um serviço, tá? Então, esse DNS aqui, ele não é classificado aqui como transporte, ele é um protocolo de serviço. Daí eu não lembro se era apresentação ou sessão, tá? Ou se é aplicação. Putz, e agora, hein? Sessão, apresentação ou aplicação? Putz, o browser... Bom, o browser é aplicação. O browser é um software, é um aplicativo. Ele faz uso do DNS. Então eu coloco isso daqui... Não, César, não, espera aí um pouco aí. O DNS vai aqui na apresentação, porque a aplicação, na realidade, ele usa um modo para apresentar as coisas na tela. Tá bom, então vou colocar aqui. Daí vem alguém e fala assim, não, o DNS é sessão, porque ele estabelece uma sessão com o servidor DNS, tá? É estabelecida uma vez só, e uma vez que o servidor DNS responde para o browser, essa conexão é desfeita, ele não faz mais uso disso. Então, esse protocolo só funciona por um tempinho. Então, é uma sessão. Tá bom, então vou colocar aqui sessão. Daí outro fala, mas veja bem, não é bem assim, porque você... Cara, daí você não sabe onde você classifica essa porcaria. Daí você manda lá para os caras de óculos fundão de garrafa, lá da ISO lá, e pergunta para os caras, aonde eu classifico essa porcaria aí? Daí os caras vão, não, DNS é um protocolo de sessão. Daí você vem aqui e põe aqui. Beleza. Bom, tem um outro que a gente viu também, né? Eu falei assim, e o DHCP? Lembra? DHCP? Tá? O que é o DHCP? Bom, o DHCP é um protocolo que funciona para ele configurar hosts dentro da sua rede. Tá? Como assim? Não, na tua rede local, tá? Você pode instalar na tua rede um servidor DHCP e ele vai saber todos os IPs, a submáscara de rede, tudo que está definido na sua rede local, o endereço do gateway, até os endereços de DNS, se você quiser, você põe lá. Para ele fazer o quê? Para ele configurar automaticamente qualquer laptop, qualquer celular que chega na sua rede e que queira eventualmente comunicar na sua rede. Por quê? Porque a gente viu que o protocolo Ethernet é um protocolo que na hora que na hora que você ligou o dispositivo, tipo assim, celular está desligado, não está fazendo porra nenhuma, está desligado. Você ligou a porcaria do celular, ele começa a mandar coisa, cara, para a rede. Ele manda para a rede móvel, que é a rede da telefonia, para dizer, eu estou vivo, estou aqui, qual que é o nome da célula, onde que você está? É isso que o celular faz. Tá? Daí a célula mais próxima vai mandar, eu estou aqui no Zanaga. Isso, beleza, né? Porra, mas você fala assim, mas eu estou aqui no zoológico, como que você está pegando o celular do Zanaga? Daí tem outra rede que responde, eu estou aqui mais próximo, eu estou na Avenida da Saudade. Aí você fala, tá bom, então tem duas. Daí tem uma outra, e eu estou aqui, você quer falar com qual? Daí o celular fala assim, qual que é o sinal mais forte? É da Avenida da Saudade. Legal, então eu vou pegar essa e vou me conectar nele quando eu quiser utilizar a rede móvel celular. Quando eu pegar o meu telefone e for mandar um WhatsApp para alguém, esse WhatsApp vai mandar via a rede que está lá no Zanaga. É assim que funciona. Tá? Mas ele também tem uma Ethernet funcionando nessa porcaria aqui. Tá? Por quê? Então ele vai olhar assim e vai falar, cadê o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? É isso que ele vai fazer. Tá? Cadê o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi? Ele vai ficar mandando pacotinho, cara. Eu quero um Wi-Fi, eu quero um Wi-Fi, eu quero um Wi-Fi. E você não sabe onde tem rede Wi-Fi. Daí você passa na frente da casa de um senhorzinho, né? E de repente o seu celular fala, achei o Wi-Fi, achei o Wi-Fi. Ele põe uma lista de Wi-Fi para você. Tá? Por quê? Porque isso é o que o protocolo, tá? Ethernet faz, ele fica escutando a rede e ele tem que mandar o broadcast dele para falar, eu sou o Samsung e eu estou passando aqui na frente, o senhor não quer deixar eu conectar no senhor?
Claro que a rede vai falar assim, tá bom, filho, você quer? Clica aí. Só que assim, você vai ter que dar senha, né? E vai ter que dar um ID, e pode ser que eu deixe você conectar aqui. Legal, a hora que você dá a senha, não sei o que lá, e manda lá para o Wi-Fi, entra em jogo o protocolo DHCP. Por quê? O que o DHCP faz? Ele é um protocolo de configuração de host dinâmico, Dynamic Host Configuration Protocol. Tá? Então, a hora que você consegue falar com o servidor DHCP, do veinho lá que você passou na frente da casa dele, o servidor DHCP vai mandar para o teu celular o seguinte: Pio, o seu IP na minha rede vai ser esse, o IP do gateway dessa rede é esse, tá? Os servidores DNS que eu configurei para você usar na minha rede são esse e esse, tá? E mais, eu posso passar um script para o celular para ele começar a configurar um monte de coisa. Tipo assim, ó, você não pode falar palavrão, você não pode ver o Xvideo porque eu não deixo, você não, e eu não quero que você entre no Google, na minha rede você não vai entrar no Google, tá? Pô, uma vez que você conectou na rede do cara, você está sujeito às regras da rede dele. E o DHCP faz isso. Essa é a função do DHCP. E onde que eu coloco essa porcaria do DHCP aqui nesse modelo aqui que eu estou vendo? Tá? Eu coloco aqui? Não, não é. Aqui, DHCP, cara, não é protocolo de rede DHCP. Bom, transporte? Deixa eu ver. Não, ele não é transporte, tá? Porque ele é um protocolo que tá estabelecendo uma configuração. Tá vendo como é difícil classificar as bostas de protocolo? Então, vamos colocar ele aqui na seção apresentação. Será que é apresentação? Não, apresentação não é, porque, na realidade, ele vai fazer uma sessão, será? Tá? Não sei. Daí eu vou no Google lá e pergunto. Tá? Você está vendo como é difícil você classificar os protocolos aqui na camada de modelose? E ó que ela foi feita para facilitar a nossa vida. Né? Por quê? Porque um protocolo DHCP, tá, ele só vai falar, né, na outra máquina se a outra máquina tiver esse protocolo DHCP. Concorda? Por quê? Se a gente definiu que protocolos são as regras de comunicação entre dois dispositivos, você concorda comigo que o DHCP só vai falar com uma máquina que tem o DHCP instalado? Isso parece, até pode ser complicado, mas assim, também é óbvio, né? Dá para entender isso, né? Então a gente já começa a entender que essas camadas aqui do modelo OSI foram criadas só para estabelecer a comunicação entre as mesmas camadas, ou seja, uma camada de aplicação só vai falar com uma camada de aplicação. Uma camada de apresentação só vai falar com protocolos de camada de apresentação. Mas eu não sei nem classificar ainda, não tem problema, não esquenta a cabeça. Um protocolo de camada de sessão vai falar apenas com protocolo de camada de sessão. E mais, a gente aprendeu que o DHCP, por exemplo, ele vai ter que saber o endereço, não vai, do computador de destino para receber as configurações dele? Vai ter que estabelecer. Então, esse DHCP ele vai ter que usar o IP também. Beleza. Bom, se ele vai usar o IP, cara, ele poderia usar direto o IP aqui, sem problema nenhum. Podia ser direto o DHCP em cima do IP. Entretanto, é importante essa comunicação, tá? Tipo assim, ela tem que ter toda a estrutura do TCP/IP, tá? Para fazer a jogada de mandar informação, para não perder informação, repetir pacote. Cara, mas o pacotinho deve vir com pouca coisa, né? Porque é só IP do gateway, não sei o que lá, não vai vir aquele monte de dados. Então, talvez só, né? Eu só quero saber as configurações. Então, eu não preciso usar um TCP para fazer isso. Eu posso usar o UDP.
Então, tudo bem. Então, eu posso usar o TCP em cima do UDP, que vai em cima do IP, que vai em cima do Ethernet. Olha que bonitinho. Tá. Então, eu transmito isso daqui. Lá no computador de destino, cara, ele vai receber o Ethernet, vai saber o MAC address, vai saber tudo certinho, tá? Ele vai receber o IP para confirmar se é ele, se não é. Ele vai receber o UDP. Como é o UDP, ele não vai mandar nenhum pacote de volta dizendo, ó, vamos estabelecer comunicação, sim, vou começar a falar com ele. Aquele three-way handshaking, que é estabelecimento de ligação, o acknowledge sync, e depois mandar o outro para dizer que, ó, realmente eu vou começar a mandar dados para você. Não vai fazer. Ele só vai receber uma solicitação, tá, para converter um nome que chegou para ele, um pedido que chegou para ele, tá, para ele mandar a configuração básica da placa de rede, para que o cara que está solicitando consiga se autoconfigurar, porque é dinâmico e é automático, se autoconfigurar para falar na rede do veinho. Legal, então a gente usando isso daqui. E depois ele só recebe, né? O servidor de HCP recebe e ele vai mandar, ó, a configuração é essa e tal. Vai mandar para quem? Para o IP que solicitou, né? Na realidade, ele não sabia o IP, né? Porque ele que está dando o IP. Então ele vai mandar para Ethernet, para o MAC address, para o e-mail que solicitou, para o número de telefone que solicitou esse serviço. Tá? E daí ele vai configurar o IP do cara, o DP o IP do gateway, o IP tá? As diretivas da rede. Se tiver que trocar tabela de hosts, né? Quando eu falei do DNS, eu falei que antigamente, né, a gente tinha uma tabelinha de hosts lá em cada maquininha, né, ou de servidores, de elementos de rede, né. Tá? Só que ele pode mandar essa tabelinha para o cara também, para o seu telefone. Seu telefone guardar, ele guarda, sabe quais são os outros telefones que estão falando na rede do veinho, né. Mas você percebeu que você está passando na frente da casa do cara? Você só conseguiu acessar o DHCP porque você clicou lá na rede, tá? E solicitou isso através daquele comandinho que você deu, né? E antes, obviamente, ele faz uma checagem. Então, não é só o DHCP que funciona. Você só consegue falar no DHCP do cara. Vou guardar isso aqui, tá? Você só consegue falar no DHCP do cara. Eu peguei o DP e não copiei, né? Tirei daqui, tá? Se você passa por uma senha. Não é assim? Caramba, então tem algum protocolo que, de uma certa maneira, vai fazer uma conexão com segurança criptografada entre o seu celular e o servidor de HCP do veinho. Porque senão você não vai conseguir entrar na rede dele. Então daí começa a ficar mais complicado. Bom, de qualquer maneira também, é complicado essa bodega aqui. Vamos passar para esses caras aqui, que esses caras são mais desenrolados. Esses caras aqui, eles falaram assim, meu, o negócio é o seguinte, para mim, eu não quero saber dessas 7 sessões. Né? Nos meus computadores, do jeito que eu concebi a internet, do jeito que eu quero fazer com que os meus computadores se comuniquem, para mim, estou cagando e andando entre diferença de enlace e física. Eu vou chamar isso daí, no meu modelo, eu vou chamar de rede, que é o que a gente mais usa, tá? Esse daqui, ó, esse modelo aqui. A gente mais usa porque a nossa rede é rede de computador, né? Eu vou fazer isso daqui, eu vou usar host, né? Então, camada de host ou camada de rede. E daí a discussão aqui já nem existe mais, né? Porque os mesmos protocolos vão ser classificados, então eu não vou ficar na dúvida. E olha como facilita para mim, hein, no DNS, hein? Aqui você viu quanto tempo eu levei para definir onde vai essa porcaria aqui? Nessa daqui, meu, é fácil. É só jogar aqui na aplicação.
tá? Ah, legal. Então, tem mais protocolos de aplicação? Tem. Por exemplo, FTP. File Transfer Protocol. Aonde eu jogo aqui? Ah, não sei, é difícil. Ah, joga aqui. Tá. Outro protocolo que a gente conhece pra cacete, e foi um que eu sempre comentei com vocês, né? Lembra do HTTP? É o protocolo HTTP, assim? Tá? O que é esse protocolo HTTP? É o Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de transferência de arquivos de hipertexto. Transferir arquivo é quase igual ao FTP, né? File Transfer Protocol, transferir arquivo de hypertexto. Então, deve estar aqui, né? Eu só não sei se é aplicação, se é apresentação, se é sessão. Dá muita confusão. Eu vou jogar aqui, usar esse modelo que é mais fácil, vou colocar aqui como aplicação. Tá? Tem outros protocolos? Tem. Quando você vai mandar um e-mail, por exemplo, SMTP. Eu sempre confundo. SMTP. Simple Mail, Simple Mail, Simple Mail Transfer Protocol. Você agora chegou no momento. Você aí na tua casa, comendo o seu lanche aí, jantando e deixando eu só tomar água aqui, morrendo de fome, você deve estar pensando, César, como que você sabe tudo isso daí decor, né? Você fala os protocolos, os nomes do protocolo, como se fosse nome de colega de trabalho, né? Então, é por causa da quantidade de vezes que eu tive que ler essa porcaria para explicar para vocês, entendeu? E faz tempo que eu trabalho com essas coisas. Então, faz tempo que eu vejo. Então, na minha cabeça, cara, tá cheia de coisa inútil. Tá cheia de sigla inútil, que não serve para porcaria nenhuma. Mas, infelizmente, cara, eu vou dormir e essas coisas ficam na minha cabeça. E quando eu estou dando aula assim, daí eu vou lembrando, sabe? É uma doença isso, gente. Isso daí é uma doença. Eu fico imaginando, cara, como eu guardo lixo na cabeça, cara. Como eu guardo lixo. As coisas importantes eu não lembro, né? Tipo assim, pagar o telefone da minha mãe, eu sempre esqueço. Sempre vem aquela mensagenzinha, esqueci de pagar o telefone. Daí ela vem, me enche o saco, porque eu não, né? Eu não lembro, cara. Agora, essas coisas aqui, que devia sair da minha cabeça, né? Porque tem o Google. O Google ajuda, gente. Não, eu lembro dessas bostas, cara. Infelizmente. Bom, e você que está aprendendo, né? Se você acha que simplesmente estar vendo e batendo papo e é, na tua casa, na tranquilidade do lar, deitado na cama, vendo esse meu vídeo maravilhoso, ou se você caiu de paraquedas aqui, né? Porque de vez em quando alguém vai fazer uma pesquisa no Google e o cara cai no meu vídeo, assim, e ele fala: Nossa, que puta professor retardado, não vou voltar aqui. Mas tem gente que fala assim: Puta, esse cara tá aqui, consegue lembrar algumas coisas e consegue ensinar algumas coisas. Então eu vou ver, né? Daí, se eu fosse uma loira bonita, eu tenho certeza que você viria, né? Ficaria vendo as, tudo que eu estou falando. Você não ia ficar. Mas ser homem feio, velho, barbudo, é foda você atrair a atenção das pessoas, né? É foda você conseguir inscritos orgânicos, né, que eles chamam, né? Para mim, orgânico é bosta, né? Inscrito orgânico, será que é isso mesmo? Cacete, meu. Todo mundo falou, você tem... Quantos inscritos você tem no seu canal? Eu falei, tem 400, mais ou menos. Ei, só 400? Eu tenho 17 milhões. Foda-se que você tem 17 milhões. Mas você não faz nada de útil, né? Você só faz treta na internet. Eu não, eu tento explicar. E o que eu quero dizer é que, assim, deitado aí na tua cama, talvez você não vá conseguir entender isso daqui e decorar, né, ou de tanto usar, acabar lembrando do nome das porcarias de protocolo e das camadas que você vai classificar, que nem esse Simple Mail Transfer Protocol, também é aplicação. Uma coisa que eu não falei para vocês também, tá?
Microsoft, gente, Microsoft é um negócio legal, tá? A Microsoft, o Bill Gates, ele queria dominar o mundo, ele ainda quer dominar o mundo, né? Ele tem um protocolo dele lá, a exemplo do NetBio, BIOS, que entra aqui na parte de host, vou colocar aqui NetBIOS, cadê? Deixa eu copiar aqui e mudar o nome que fica mais fácil. Tá? NetBIOS, vou colocar aqui, ó. Tá? Ele é daqui também, mas daqui também, então fica aqui no meio, dá para entender. Tá? O NetBIOS foi criado lá pela Microsoft Windows 98, Windows 3.11. Windows 3.11. Depois do Windows 2.0, bom, tinha o DOS, né? No mundo existiu o DOS, tá? Existiu o DR-DOS, existiu o DOS, existiu o IBM-DOS, porque naquela época a Microsoft era mais ou menos assim com a IBM, né? Tipo assim, eles não tinham força na agulha, né? Da IBM falou, pô, promissor. Esse negócio de personal computer, e eu quero para mim também. Então a IBM começou lá a falar, né? Fazer acordo com fabricantes de chip e tal. Tinha o DOS, imagina assim. Tinha o DOS e tinha o Unix. Tinha outros também, tinha o MVS da IBM, do MVS, tá? Tinha o IBM não sei o que lá, que eram sistemas operacionais de computador de grande porte. Tá? Tinha o Dell, sei lá, DECnet da vida, não interessa. Daí depois do DOS, depois da versão 6 do DOS 6.0, a Apple entrou no mercado com esses negócios de Apple Talk. Apple Talk. Apple Talk aqui também, é um protocolozinho aqui, ó. Apple Talk. Bom, depois a Apple, cara, o cara lá, ele falou assim, é o seguinte, vou inventar esse negócio de mouse, e colocou um monte de florzinha na tela, e os caras iam lá e clicavam, e era bonitinho, né? O Bill Gates olhou e falou, putz, acho que eu vou fazer a mesma coisa pro meu. Daí ele criou o DOS, o Windows, tá? Então, Windows, né? Não é que é imitação, né? Foi assim, uma inspiração, né? No negócio da Apple. Então, a inspiração funcionou, tá? E daí ele fez o DOS 2.0 e depois fez o DOS 3.0 e nessa época os caras começaram a inventar esse negócio de fazer um falar com o outro. A Apple Talk falou assim, ó, a Apple falou, ó, vou inventar um protocolo para conversar uma máquina com a outra que eu quero fazer o negócio da rede. Tá? Legal, então pôs o Apple Talk lá. E a Windows falou assim, eu vou criar o Windows 3.11 e vou criar o meu NetBIOS. Legal. Tá? E para criar o NetBIOS, tá, ele também precisava de um serviço que nem o DNS aqui, ó, para distribuir nomes de computadores na rede deles. Então, eles inventaram esse WinS aqui, ó, que é o WinS, é o WinName Server. Era uma aplicação aqui, tá? Que também fazia uso do quê? Ela fazia uso de um protocolo de transporte, tá? Eu não sei aqui se o NetBIOS... Onde que eu vou enfiar esse cara aqui? Vou deixar aqui mesmo. Tá? E beleza. Então, o INS, cara, ele funciona um pouquinho diferente do DNS, né? Porque o DNS, ele transforma um IP num número, né? Um IP que eu digo assim, transforma um nome que você coloca no browser, tá? Um nome, ele transforma esse nome num IP. Tá. No caso do Windows, ele também tem lá
o DNS, né? Porque ele já falava IP, né? Quando surgiu rede, logo começou a desenvolver protocolos de transmissão, que nem o Windows, para você ter ideia, você podia instalar em cima de um sistema, ou sobre, né, um sistema operacional que a gente chamava de Novell, o NetWare da Novell, tá? Que, em princípio, era um puta software de rede, usava o IPX, SPX, cadê o SPX, IPX? Tá? Então, quando você instalasse o sistema operacional Windows, você dentro da rede Netware, tá? Da Novell, você acabava usando o SPX e IPX. Tá? Então, você não usava o IP. E eles, no SPX e IPX, eles também têm um sistema de distribuição de IP, tá? Que, por coincidência, chama de DNS também. Mas aqui, no caso, a gente usa no Windows antigão, lá, o Windows 3.11, 98, 95, Windows 95, né? Usa esse WinS. E ele estabelece aqui, em cima do protocolo de transporte que eles usam, tá? Aqui na rede, na internet, vamos dizer assim, ele usa o WinS, ou seja, uma rede Windows, ele tem um sistema de nomeamento, nomeação, nomealidade, de nomear, né? Ele nomeia o computador conforme a rede deles. Por isso que quando você abre o Windows, no sistema de arquivos do Windows, quando você vai instalar o Windows, ele pede nome da máquina. Você dá o nome lá para a máquina, não é? Então, quando você está dando o nome na máquina, na rede Windows, ele faz uso desse WinS aí. Porque quando você entra na rede, você vai perguntar para o Windows quem são os equipamentos Windows que estão na minha rede intranet ou na minha rede internet. E o Windows passa esse número para os caras através do WinS. Tá? Ou seja, é um sistema que é igual, mas é diferente. Vocês entenderam? Beleza. Então, WinS. Ah, e falei do SNMP também. Ó, SNMP é Simple Network Management Protocol. Lembra que eu falei que a gente precisaria de um protocolo para organizar a zona? Organizar mesmo, tipo, tudo bem, eu sei que tem IP, tem isso, tem aquilo, tem um monte de computador ligado, uns estão com Wi-Fi ligado, outros não estão, uns querem falar na minha rede Wi-Fi, outros não querem, tá? É, um cara desliga o laptop e leva para casa, tirou da rede, então alguém tem que saber os elementos de rede, quem está na rede, quem não está, quem deixou de estar, quem foi para casa, quem está falando da rede própria, quem está falando da rede da casa dele, principalmente agora com o Covid, virou uma zona isso daí, né? Então, daí tem um protocolo que faz só isso, cara, na rede. Um protocolo que foi criado especificamente para que a gente renomeie, gerencie a rede. E é um protocolo de aplicação, tá? Bom, quando eu digo que é um protocolo de aplicação, é um protocolo que uma aplicação, que um software faz uso dele para falar na rede através todos esses outros protocolos. Então, o SNMP, tá? Como que eu vou saber os endereçamentos dos computadores de SNMP que está na minha rede? Tá? Bom, o SNMP eu vou precisar, por exemplo, se eu tiver numa rede Windows, eu vou precisar que ele faça uma checagem no INS, para que o INS passe para ele ou o nome do computador aqui, né? O nome do computador, tá? Ou passe um. Ah, mas se for do Apple, o Apple não tem o NetBIOS. O Apple é o IPX. Bom, mas eu tenho SNMP que roda em cima de uma rede Apple, com Apple Talk? Sim, o SNMP roda numa rede Apple Talk também. E então, daí o que vai acontecer? É uma aplicação, é um software. O cara programou, e ele falou assim, cara, eu quero entender essa bagunça aqui, eu quero sair por aqui e eu quero fazer um desenho na tela, onde eu vou colocar cada bolinha.
Eu vou procurar. Cada computador que eu encontrar na minha rede, eu vou desenhar uma bolinha aqui e vou escrever ainda o nome do IP dele. Vocês concordam que um programador bom pode fazer um software que faça isso? Né? Então, esse software que faz isso, ele faz uso de um protocolo. O cara podia construir do zero, cara. Ele podia falar assim, não, eu sou fodão, cara, eu vou construir um software do zero. Esse software meu que eu construí aqui vai entrar na minha rede de computadores local, pegar os meus 280 computadores, entendeu? E vai trazer as informações de cada um dos computadores que está na rede. Se ele é um servidor de HCP, se ele é um gateway, se ele está funcionando na rede com servidor de banco de dados, se ele é um servidor de páginas, né? Tipo um Active Servers Pagers, né? Se é um Windows mesmo, é um servidor de página de internet. Tá? Se é um servidor de programa, se é um servidor de música, porque nesses meus 280 computadores que eu tenho em casa, pode ser que um deles seja um que eu resolvi colocar só para música, só para rock. Então, se você estiver na minha rede, um dia quiser escutar uma música, você não precisa ir no Spotify, nesses lugares que também são servidores de música, que estão lá, interagem com você via internet, usa todos esses protocolos. Na minha rede, eu tenho servidor de mídia lá, com os meus filminhos, né? Você não precisa ir no Xvideo, é só você saber o endereço do meu servidor na minha rede aqui, né? Então você não precisa nem sair para a internet. Dentro da minha rede eu já tenho meu servidor de músicas, meu servidor de filmes. Eu tenho o meu Netflix, chama Laranja Flix. O meu Laranja Flix, eu tenho até página. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês a página do Laranja Flix, que é o meu servidor de filmes aqui em casa. Não que eu seja piratão, não é isso. Eu tenho aqui no meu micro, para uso próprio, sexual meu, eu faço backup dos filmes que eu compro, né? Então, daí eu tenho aqui uma série de filminhos aqui para eu assistir, né? Eu comprei e não assisti na hora, né? Que nem eu assino Netflix, de vez em quando eu faço download e deixo aqui em casa. Mas eu não deixo alguém de fora da internet entrar no meu servidor aqui em casa. Mas o meu programa que eu estou criando, ele faz uso desse protocolo. Por quê? Porque eu não quero criar de novo. Já existe um protocolo que faz isso para mim, que faz uma série de coisas que, inclusive, eu consigo até eventualmente, nesse protocolo e qualquer outro aqui, tá? Eu consigo dar comandos através da interface com o protocolo. E esses comandos, por exemplo, eu posso chegar e pedir para ele medir para mim a temperatura da CPU do micro. Eu tenho um i3 conectado lá no meu quarto, que está lá funcionando, inclusive agora lá, tá? Porque eu tenho um servidorzinho lá que serve páginas para mim. Se eu quiser, eu entro lá e vejo as páginas que eu guardei lá para desenvolvimento web, né? Porque eu faço desenvolvimento web também. Então, eu dou aula de HTML, de PHP, dou aula de caralho a quatro, aí se você quiser, né? Até de massagem tântrica, se vocês quiserem, eu dou aula também, né? Então, assim, o que importa é imitar foca e ganhar seguidor, né? Mas ninguém está interessado, cara, em aprender PHP, em aprender SQL, em aprender Python, em saber fazer joguinho, em aprender a mexer no Blender. Ninguém está preocupado com isso. O que o cara quer ver na internet é treta, BBB. Aliás, deixa eu falar um pouquinho do Big Brother Brasil, porque isso dá views. Então, o YouTube distribui o meu vídeo aí. Então, tem que falar do BBB, né? Não pode falar esses nomes aqui, ó, porque se falar, você perde views. Tá vendo? Então, vou ter que deletar aqui, ó, para não perder views. Tá? Então, o SNMP é um Simple Network Management Protocol. Ele faz gerenciamento da rede. Gerenciamento significa assim, eu quero gerenciar mesmo. Ó, eu quero mudar o IP daquele micro lá que está com o DHCP, ou o DHCP atribuiu um IP para ele, eu não quero. Eu quero pôr IP fixo nele.
Como? Ah, eu uso a SNMP para fazer isso. Ah, eu quero ver qual é a temperatura do cooler da CPU daquele micro. Eu posso fazer isso via SNMP. Por quê? Porque todo computador tem um negócio que a gente chama de MIB, tá? MIB não é Man in Black, não, tá? Qual que é a sigla? O que que é o MIB? O MIB, na realidade, é um arquivinho texto, tá? Que descreve a parte física da composição. Sabe quando a BIOS entra e a BIOS não lê lá as coisas lá, clock, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá? Então, aquilo que a BIOS lê, ela guarda num arquivinho dentro dela lá, numa memória dela. Então, e aquilo é atualizado toda vez que dá o clock lá para atualizar todas aquelas informações. Tá? Então, aquele arquivinho onde tem essas informações gravadas, que é um arquivinho, tem uma hierarquia, inclusive, a gente chama de MIB. Então, todo equipamento tem um MIB. Todo equipamento digital, todo sistema digital tem um MIB. Só que o fabricante não fala para você, e não deixa você acessar os MIB, às vezes. Né? Mas tem equipamento que você consegue o MIB. E esse SNMP aqui, ele é utilizado para ver e para ler, e às vezes até escrever coisas nos MIBs através de robots. Robots. Ô, louco, cara, então quando eu tenho meu joguinho lá e faço os meus robozinhos do joguinho para fazer as coisas automáticas, eu estou usando a SNMP? Não, você pode usar. O cara do jogo pode deixar você usar a SNMP, desde que o SNMP, obviamente, ele vai utilizar o IP da máquina, vai abrir uma conexão com o protocolo de transporte que você está usando, vai ter que conhecer lá a rede do cara, geralmente é a internet, tá? Ou seja, a SNMP é um protocolo que também tem uma porta, tá? Através dessa porta, que é o endereço de memória, você consegue, se souber, acessar os MIBs das maquininhas. Olha que bonitinho, e dá para fazer um monte de coisa. Mas isso é papo para outros. Lembra que eu deixei algumas coisas, tipo IPv6, no cantinho, para a gente falar depois? Tá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês que eu fiz um desenho lá no micro do meu quarto. Só um minutinho aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no WhatsApp. Tá? Que eu fiz o desenho, daí eu tirei uma foto. Eu ia desenhar aqui para vocês. Tá? Eu vou desenhar, se Deus quiser e conseguir enxergar aqui. Eu vou desenhar. Ai, filho, entra logo no WhatsApp, filho. O que você está esperando? Tá. Então é assim. Eu aqui. Essa foto aqui. Tá? Essa foto. Daí, como que eu faço para pegar essa foto aqui? Capturar, download. Vou fazer um download da foto. Download da foto. Tá? Daí eu pego o meu PowerPoint aqui. Tá? Novo slides. Inserir. Ai, filho, imagens. 30, tá acabando, tá acabando. Imagens da onde? Desse dispositivo. Acabei de fazer download, então deve estar na pasta download. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou falando onde eu estou indo. Pasta downloads, WhatsApp image, inserir, vamos ver se entra aqui. Aqui. Ó, essa daqui é a foto que eu vi. Tá? Ia desenhar isso daqui para vocês. Tá? E eu comecei, mas não terminei. Porque daí aqui dá para ver, tá? De uma maneira bem clara, tá? Onde eu uso alguns protocolos frente ao modelo de referência OSI, tá? E o modelo de referência TCP/IP e os protocolos que eu uso aqui. E mais, aqui ainda dá para ver que nem o DNS SNMP, eu uso o DP como protocolo
de transporte. Tá? E o FTP, Telnet, HTTP, HTTPS e uso TCP/IP. Opa, uso TCP. E todos esses protocolos que estão aqui, todos esses protocolos, todos eles, moçada, eles vêm na pilha de instalação de protocolo, na pilha TCP/IP. Então, esse é um conceito importante que cai num monte de prova e ninguém sabe responder. Então, eu vou falar para vocês. Uma pilha de protocolos é um conjunto de protocolos. Tá? E por que a pilha TCP/IP existe? Por quê? Porque na pilha de protocolos TCP/IP vem o software para ser instalado na tua placa de vários protocolos. Quais são os protocolos que vêm na pilha TCP/IP? HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SMTP, DNS, SNMP, UDP, TCP, UIP, Ethernet. Pode vir, talvez, Frame Relay, mas não vem. Na TCP/IP não vem. Tá? O ARP, né, que a gente já falou na aula passada. O ICMP, que é o nosso querido ping. Tá? O que é ICMP mesmo? Internet Connection Management Protocol. Tá? O ping é um protocolozinho. Né? O que o ping faz? O ping dá ping, e daí a máquina que escuta ele dá o pong. Ping, pong, ping, pong. Na realidade é isso. E o que ele pergunta no campo de questionamentos lá dele, de dados? Ele pergunta para o outro computador. Quanto tempo ele veio para chegar em você? Tá? E assim por diante. Bom, beleza, moçada. Então, desculpa aí ter tomado todo esse tempo de vocês. Vou parar de gravar aqui. Se você caiu de paraquedas na internet, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha. Eu tenho que fazer isso, né? Big Brother Brasil, Big Brother, tem que falar várias vezes Big Brother para dar bastante, né? Para você ver como o algoritmo do YouTube, Big Brother, né? Maravilhoso, feminismo, tem que falar tudo que o YouTube propaga. Então, vou parar de gravar, mas eu vou continuar na sala e eu gostaria de obter algumas respostas de vocês com relação à aula. Então, a gente tem que fazer uma provinha. Tá vendo? Alguém já saiu.